dando seguimento às nossas reflexões no livro de Atos. Todos os irmãos encontramos? Amém. Então lemos a palavra de Deus que nos diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves dos céus. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entraram na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que ele dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, a passagem que nós tomamos na nossa mão, ela se estrutura em torno do verbo diacrino, que na nossa tradução Almeida atualizada é traduzido aqui como arguíram. A Nova Versão Internacional, esse verbo arguíram, ele é mudado ligeiramente para o criticavam. E na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Estudo de Jerusalém, o termo é traduzido como discutir com ele. E aí que a gente consegue perceber, até pelas traduções, que o termo diacrino, o termo grego diacrino, ele tem tanto o sentido de uma arguição, como ele traz o sentido de uma arguição para criticar, como nós lemos na NVI, o criticavam, diz a tradução. A Bíblia de Estudo de Jerusalém, amplia e diz: discutiam com ele. A gente percebe
assim, a perspectiva daqueles judeus que no nosso texto é chamado da circuncisão, né? E eles arguíram a Pedro no sentido de questionar o fato de Pedro ter entrado na casa de um gentio para evangelizar o gentio, porque havia uma separação muito definitiva entre judeu e gentio. Os judeus não topavam bem os gentios, os judeus eram ferrenhamente contrários a um gentio se tornar um homem devoto a Deus. Eles acreditavam mesmo que para um gentio se tornar um servo de Deus, o gentio tinha que se tornar judeu, se tornar um homem circuncidado, né? E aí, essa novidade de Pedro entrar na casa de um gentio, ministrar o evangelho a um gentio, batizar um gentio que nunca tinha sido circuncidado, que nunca tinha tido uma iniciação na fé judaica, parecia extremamente contrária a toda razão, e eles então questionam a Pedro, né? O centro da reflexão gira em torno do versículo 2, e nós percebemos aqui nesse texto que, apesar de Pedro ter em outro momento sido extremamente enérgico, né? Às vezes nós o vemos no Evangelho até tomando a palavra do Senhor Jesus. Vocês lembram de partes em que ele toma a palavra do Senhor Jesus, começa a ter umas atitudes assim meio enérgicas, né? E apesar de tudo isso, Pedro, a essa altura, está bastante dócil. É um homem que tinha sido bastante melhorado em suas formas de reagir a quem lhe questiona, em quem está à sua volta a lhe questionar. E aí percebemos então o apóstolo talvez mais importante entre todos os apóstolos, né? Aquele apóstolo em que Cristo se dirige a ele particularmente e diz: apacenta as minhas ovelhas. Cristo o ordena muito claramente, primeiro pastor, né? Ali na igreja cristã, diz: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Isso por 3 vezes. É conhecido assim de uma forma muito louvada entre os cristãos e entre aqueles que são católicos, né? É conhecido como o primeiro Papa. A gente que é reformado ou protestante, né? Nós não cremos no papado, mas entendemos sim a grande importância de Pedro no colégio apostólico, entendemos a grande importância dele no cristianismo primitivo, né? Na linguagem de Paulo, uma das colunas da igreja, uma pessoa de grande importância na igreja. Mas ele, apesar de ser de grande importância na igreja, nós o vemos nesse texto agindo muito prudentemente diante daqueles que lhe questionam, né? E nós vamos hoje refletir sobre a prudência, com base nessa passagem, com base nesse procedimento do apóstolo Pedro. Nós vamos refletir sobre a prudência de um oficial cristão, a prudência de um obreiro cristão, de um homem que é líder na igreja de Deus, a prudência que este homem precisa ter. Iremos passar a meditar sobre esse texto e abordaremos aqui 3 aspectos bem simples. Primeiramente, nós veremos o fato de estar diante de uma arguição que é assim uma espécie de questionamento, né? O procedimento dele é questionado, né? Você está certo mesmo, Pedro, em fazer isso? Ele é questionado, irmãos. E aqui a gente vai pensar sobre a prudência com que ele tratou essa hora de crítica, de questionamento, de discussão com outras pessoas. Como é que você pessoalmente se porta quando os seus atos são questionados? A gente deve pensar nisso, para ao olhar esse texto, permitir que o texto nos permita ser melhorado pela palavra de Deus, né?
e permita que algumas posturas nossas sejam assim revistas, né? Será que eu devo mesmo reagir rispidamente? Será que eu, reagindo com energia àqueles que me questionam, será que eu vou explorar o melhor deste questionamento? Será que realmente eu estou aproveitando bem o momento em que sou questionado, quando eu reajo com energia, com brutalidade, com rispidez, né? Nós vamos hoje pensar sobre isso. Hoje pensamos sobre esses fatores, em seguida pensaremos sobre estar pronto para responder, né? O nosso procedimento quando questionado. Nós precisamos estar prontos, né? E depois estar prontos para nos sujeitar a Deus, mesmo que nos sujeitar a Deus nos faça ser questionados. Tá certo, irmãos? Então, olhamos para o nosso texto bíblico do versículo 1 ao 4. Nessa parte, nós vemos aqui a pessoa do apóstolo Pedro diante de pessoas que o arguem hostilmente, né? Ele é arguído nesse texto. É dito assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Aqui uma coisa simples. Queria pensar com vocês que naqueles tempos as coisas não funcionavam com tanta dinâmica como nós temos hoje. Tá certo, irmãos? Não tinha os automóveis. Uma viagem normalmente durava dias para acontecer. E as notícias, quando chegavam, ali as pessoas tinham dias até ter um encontro com aquela pessoa para arguir, né? Então aquelas pessoas devem ter tido tempo de pensar muito sobre o que Pedro tinha feito. Elas devem ter pensado bastante. E foram juntando uma certa pressão. Foram juntando uma certa pressão e desejo de questionar o apóstolo, né? O apóstolo Pedro, quando chega ali, eles estão já com seus ânimos bem pressionados para dizer: Pedro, por que você fez um negócio desse, rapaz? Esse povo gentil, ninguém se junta com eles. Você sabe que nenhum judeu entra e come com um gentil. Por que o judeu não podia se juntar com o gentil? Todos sabemos? Sabemos, né? O gentil, ele come carnes de animais diversos. E tem determinado tipo de animal que o judeu não pode tocar, não pode comer, porque se ele tocar, ele fica imundo. Como é costume de um gentil comer carne de porco, carne de aves imundas e tal, então o judeu não podia tocar, porque ele não sabia se aquele homem estava puro ou impuro, né? E dessa maneira, meus irmãos, era praxe entre os judeus não se comunicar, não conviver com o gentio. Agora a questão é: como eles iam comunicar o evangelho com o gentio numa situação dessa? E aí o Senhor passou a conflitar com Pedro, mostrou toda uma visão até levá-lo lá. Queria pensar com vocês sobre os sentimentos deste apóstolo diante desse questionamento. Aquele que tinha sido tão enérgico a ponto de tomar da espada e cortar a orelha do soldado. Vocês lembram desse fato? Agora ele é questionado a queima-roupa. Você entrou na casa de um gentil? Você comeu com eles? Que porcaria você deve ter comido por lá? Porco, né? Porco, costelinha de porco. Eu devia ter pensado muito sobre que tipo de coisa Pedro teria feito lá entre os gentios. Um renegado, tinha se tornado um homem indigno de ser um apóstolo.
um novo traidor surgira na igreja, Pedro é questionado. As arguições ou críticas, questionamentos, as discussões, quando nós somos submetidos a elas podem criar um descontrole em nossos sentimentos. Os irmãos já notaram isso? Quando alguém chega para a gente e diz assim: por que você fez isso aí, rapaz? Com um determinado tom de voz, a gente experimenta um turvar nos nossos sentimentos, um turbilhão de reações, uma atitude de defesa se monta. E às vezes a gente, sem pensar, age muito energicamente. O apóstolo Pedro é assim submetido a essas circunstâncias de ser questionado. As arguições, elas revelam muita coisa. As arguições, ela tem um poder revelador tanto em quem faz a arguição, em quem levanta o questionamento. Ela também revela muito a respeito de quem é questionado. A forma como a pessoa reage quando é questionada é reveladora. Uma pessoa, quando levanta um questionamento, ela revela o seu preconceito, os seus conceitos, a sua visão de mundo, a sua ideia de mundo. Mas quando alguém submetido a um questionamento responde, ele também revela muita coisa. Ele revela quem ele é. E aqui nós temos oportunidade de ver que muitas vezes nós seremos submetidos a esse tipo de coisa. E a passagem nos leva a pensar sobre isso. Quando eu for questionado, como eu reagirei? Hoje o Senhor nos faz pensar sobre a nossa própria forma de reagir, ao mostrar a forma como Pedro, o seu servo, reagiu ao ser questionado. Nós precisamos pensar, irmãos, porque os questionamentos são reveladores. E quando esses questionamentos revelam a alma de quem está questionando, se somos nós que devemos responder, se não tivermos cuidado, nós deixamos passar excelentes oportunidades. As arguições, os questionamentos mais ácidas podem se tornar oportunidades riquíssimas de elevar pessoas, de enriquecer pessoas que estão num estado que não pode continuar. As pessoas às vezes questionam com base em uma visão incompleta das coisas. É hora de essas pessoas serem elevadas a perceberem o mundo de uma forma mais completa, bíblica, de uma forma mais serena. Mas serenidade nenhuma nós seremos capazes de levar as pessoas a ter se pessoalmente não formos pessoas serenas. Se começarmos a nos turbar e brigar por qualquer questionamento que nos fazem, que tipo de progresso eu poderei provocar nos meus ouvintes? E se nós formos levados a questionar, chegarmos para uma pessoa, questionarmos aquela pessoa do seu procedimento, por que você se misturou com os gentios e já saímos de perto, sem lhe dar oportunidade, já deixando ele para trás, condenada porque nós não concordamos que ele se junte com o gentio e nós não esperamos que seja explicável ele se juntar com o gentio, e nós não paramos para apreciar a resposta de quem foi questionado. Que progresso teremos? Nenhum progresso teremos. O apóstolo Pedro é questionado aqui. E ele responde o questionamento. E é interessante a resposta dele. Nós vamos apreciá-lo agora. Eu tenho falado sobre a prudência de um oficial cristão diante dos questionamentos. A prudência de um pastor, a prudência de um presbítero, de um diácono, de um pregador,
a prudência de um oficial cristão quando seu procedimento, sua pregação, seu modo de agir, a sua visão de mundo, a sua fé é colocada em questionamento. E tenho chamado a atenção para o turbilhão de sentimentos que podem se formar nessas horas em que nós somos questionados. Tenho chamado a atenção para isso, para em seguida mostrar como o apóstolo Pedro, aquele homem que em um outro momento foi tão ríspido, tão difícil de tratar, tinha progredido e agora estava um obreiro muito capaz de responder à altura a qualquer questionamento de seus procedimentos e de sua fé. Olhemos a sequência de versículos de 5 a 16 para apreciar o fato de que Pedro aqui se mostra pronto a responder as suas razões. Do versículo 5 a 16 nós vemos aqui o obreiro pronto para responder quando questionar. Vamos ler do 4. Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele, os olhos vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves dos céus. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não o consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens, enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que ele dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. A passagem mostra aqui um Pedro sereno, que é capaz de ter sua mente tão serena diante do turbilhão daquele questionamento, que ele passa a expor por ordem. Você percebe aqui que a mente dele estava tão serena, que ele não se engaja no ânimo acirrado daqueles que lhe questionam. Ele passa a expor em boa ordem as coisas, até convencer aqueles homens que lhe questionam que não havia qualquer falta de ortodoxia em seus procedimentos. Ele passa a argumentar a respeito do que ele tinha feito com uma serenidade tal que podia-se olhar para aquele homem e perceber que a harmonia com que ele expunha as coisas tratava-se de um homem que estava com sua consciência completamente em paz. Nós nos denunciamos a nós mesmos quando somos questionados, ficamos nervosos e elevamos a voz. Você fica inseguro, fica bravo, fica enérgico, se você não tiver consciência de que está certo. Se você tiver consciência de que está certo, serenamente você vai agir de forma ordeira. Você vai agir com a paz de quem está correto. Quem está certo
Quem tem certeza de que está certo, abre a bolsa, olha meu amigo, olha aí se tem alguma coisa errada aqui dentro. Quem está certo não se intimida quando as suas formas de agir são questionadas. Quem está certo não se intimida quando a sua intimidade é revelada. Quem não deve, não teme. Por que Pedro perderia a sua serenidade? Por que como cristãos perderíamos a nossa serenidade? Um cristão precisa estar pronto para responder a razão de sua fé. Pronto, inclusive, emocionalmente. Quando alguém diz, olha, você não pode afirmar isso ou aquilo a respeito da sua fé. Um cristão que tem convicção na palavra de Deus abrirá a Bíblia e dirá, olha aqui, é com base nisso, amigo, que eu afirmo. Está aqui a minha fé. Um cristão não precisa ter medo quando age biblicamente. Não precisa ficar enérgico, não precisa ficar eufórico, não precisa ficar agressivo. E Pedro nos dá um show de lição aqui de como um obreiro cristão deve responder quando questionado, com toda a ordem, com toda a maestria. Olha, irmãos, eu estava em Jope, estava orando. De repente me veio um êxtase, desses êxtases de gozo no Senhor Jesus, de paz com Cristo. E me foi mostrado os animais pelos quais nós judeus consideramos imundos, os gentios, e não nos ajuntamos com eles. E nesse êxtase, alguém me disse, come estes animais que são impuros para os judeus. E eu disse, eu nunca comi coisa comum ou imunda. E aí me veio uma voz que disse, ao que Deus purificou, não considere comum nem imundo. Deus é poderoso o suficiente para em sua bondade salvar tanto judeus como gentios. Deus em sua bondade, no poderoso sangue de Cristo, tirou aquilo que era um motivo para os judeus não se juntar com os gentios, purificando não apenas as almas desses gentios com o poder do sangue de Cristo, mas dizendo para o gentio que nunca mais considerasse comum ou imundo aquilo que ele se motivava a se separar dos judeus. Os alimentos dos gentios não era mais um problema. Os alimentos dos gentios não era mais um motivo para um judeu se separar dos gentios. Ele podia conviver com o gentio que tinha acabado de comer aquelas coisas, porque Deus tinha purificado, e os judeus podiam evangelizar, mesmo os gentios podiam conviver com eles, tocar nessas pessoas, falar com eles, não era mais problema. Estar no mesmo recinto com eles não era mais problema. E aqui, nas suas experiências pessoais, ele está pronto para responder os motivos. Olha, eu tenho motivos pessoais para acreditar que Deus purificou os gentios, porque eu pessoalmente vi isso. Esse homem fala com a serenidade e com a convicção tão simples, tão vigorosa, que não dá para questionar. Não dá para questionar. Eu vi por 3 vezes. Me foi dito por 3 vezes, ao que Deus purificou, não considere comum nem imundo. 3 vezes ele tinha ouvido. Ele pessoalmente está convencido disso. Se nós não estivermos convencidos, nós não somos capazes de falar de forma convincente
a ninguém. Quando muito a gente consegue esbravejar, brigar, sabe? Pedro não tem essa disposição de brigar, ele está convencido. Ele diz: eu vi por 3 vezes se dizer para mim, não considere comum ao que Deus purificou. Pedro está convicto que podia comer com os gentios, podia entrar com os gentios no mesmo recinto. E ele está tão convencido que pode falar sobre isso serenamente quando questionado. Mas é interessante que no versículo 12 nós vemos mais um aspecto do preparo dele para responder quando questionado. Versículo 12 nos revela que ele toma testemunhas. Ele desce do quarto onde estava em Jope, convencido pessoalmente, e diz: olha, como eu estou convencido, eu vou levar testemunhas comigo. Tinha vindo para Jope chamar Pedro. Quantas pessoas? Vocês lembram? 3 pessoas, né? 3 vieram de Cesareia para chamar Pedro. Só que Pedro, não se contentando com quem vinha chamá-lo, diz assim: eu vou tomar testemunha dos judeus. Mais ainda, eu vou tomar testemunhas daqueles que creem que depois de batizar, depois de se tornar crente, alguém que nunca foi crente precisa se circuncidar. Então ele toma uma testemunha da circuncisão. E aqui eu faço um parêntese para dizer que aqui nós vemos o primeiro ensaio na igreja cristã de denominações que separa crentes numa mesma igreja cristã. Aqui, já na igreja primitiva, nós temos um grupo de crentes que eram considerados crentes, que recebia satisfações do apóstolo Pedro dá satisfação aos da circuncisão, e que ele chama esse grupo de um grupo diferente, os da circuncisão. Você percebe aí que ele diz que existe um conjunto grande que compõe toda a igreja, e dentro desse conjunto grande existia um outro conjunto de crentes que se denominava, era a primeira denominação chamada os da circuncisão. A primeira denominação, os da circuncisão. Os irmãos estão percebendo aí? Eles tinham práticas diferentes do globo completo da igreja. Eles tinham uma visão de mundo diferente. Mas eles ainda eram a mesma igreja. Ainda eram o mesmo povo de Deus, ainda ia morar todos nos céus, apesar de serem uma denominação que se destaca no conjunto geral da igreja. Hoje há uma perseguição, uma luta contra a igreja, porque hoje a igreja se acha lamentavelmente dividida em várias denominações. O fato de precisar existir várias denominações é lamentável. É lamentável. Mas o fato de existirem várias denominações não significa que essas várias denominações não possam ainda assim ser alcançadas e salvas pela graça de Deus. A graça de Deus é tamanha que Pedro olha essa denominação que surge dentro da igreja cristã, chamada de os da circuncisão, e os respeita. Eu devo estar com respeito a outras denominações dentro da igreja cristã, se o próprio apóstolo Pedro respeita, dá satisfação a eles, responde, os honra, os respeita. Ninguém deve faltar com respeito às denominações, porque Pedro não faltou com respeito a eles. Quem persegue as denominações por serem denominações organizadas em torno de sua visão de mundo, está procedendo muito imprudentemente. É uma perseguição à igreja, quando perseguimos uma denominação em particular. Quando perseguimos o fato de necessitar que existam denominações. É impossível não haver denominações. As denominações se dão por razões territoriais, a igreja que está em Corinto, a igreja de Cesareia, a igreja de Jerusalém, a igreja de Sobral. Por razões doutrinárias, a igreja pentecostal, Deus é Espírito, Deus é amor, Assembleia de Deus. Por razões governamentais, igrejas anglicanas, o sistema de governo anglicano é diferente. Igrejas presbiterianas, o sistema de governo presbiteriano é diferente.
Só tem um detalhe: todos esses vão morar no mesmo céu. E todos são igreja, digníssimas, honradas pelo sangue que os salvou. Perseguir uma denominação é perseguir a igreja, é perseguir ao Senhor da igreja. O apóstolo Paulo, quando perseguiu a igreja, o Senhor Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando alguém persegue a igreja, persegue ao Senhor da igreja. Andando um pouco mais adiante, nós percebemos aqui que ele está pronto para responder às razões de seu procedimento. Nas suas experiências pessoais, ele está convencido. No munir-se de testemunha, ele chama, além dos 3 que foram com ele, ele chama mais 6. Somou quantas testemunhas? 9. 9 testemunhas. E quando ele se apresenta aos crentes da circuncisão, ele tem 6 testemunhas, com ele 7 testemunhas de tudo que tinha se passado, né? E ele se prepara para responder a razão de sua fé, citando as Escrituras. Versículos 13 ao 16 mostra isso, dizendo que ele nos contou como vira o anjo e em pé em sua casa, e que ele dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pedro estava pregando a palavra de Deus para os gentios. E quando ele está aqui diante de homens que questionam, ele cita a promessa de Jesus: vós sereis batizados com o Espírito Santo. A palavra de Deus é o instrumento que ele usa para provar as razões de seu procedimento. Aqueles homens foram batizados no Espírito Santo. Jesus, que batiza com o Espírito Santo, que tinha prometido, tinha feito isso com aqueles homens, tinha incluído eles na igreja através do seu Espírito Santo otorgado a eles. E agora? Pedro está numa situação em que ele pessoalmente tinha sido levado ali por ordem do Espírito. O Espírito que diz para ele: vá, sem hesitar. Ao chegar ali, ele vê o Senhor Jesus batiza aqueles crentes, ele inclui aquelas pessoas na igreja com o Espírito Santo. Ele tem testemunhas ao redor. Enquanto prega a palavra, o Espírito desce sobre aquelas pessoas. Elas começam a falar em línguas que elas não conheciam. Pedro conhecia. Aquela língua Pedro conhecia. Pedro não se vale de uma interpretação de línguas para saber o que eles estavam dizendo. Pedro sabia a língua que eles estavam falando. Eles próprios não sabiam. Em outro momento, tivemos a oportunidade de apreciar o finalzinho do capítulo 10, quando nós vimos que caiu o Espírito sobre essas pessoas e elas glorificavam a Deus em uma língua estranha para elas, em outra língua que não era a língua delas. E aí, os crentes que estavam lá ouvem e dizem: eles estão exaltando a Deus. Depois de Pedro pregar, a resposta desses crentes que estão ouvindo é uma palavra de exaltação a Deus. O que isso quer dizer? A língua aramaica e a língua hebraica já era uma língua em queda, em desuso naqueles dias. Os judeus eram levados a falar o grego antigo, o grego koiné, e eles nem eram tão treinados assim nessa língua do grego koiné. Falavam ainda o hebraico, o aramaico, mas já com a sua dicção bastante deformada. Tanto é que em determinados momentos que o Senhor Jesus fala palavras em aramaico, os autores do Evangelho colocam notas. Ele disse em aramaico, ele disse assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Ele disse, Talita, cumi. E aí os autores do Evangelho notificam que ele falou em outra língua, porque já não era mais comum que se falasse em outra língua. O que ocorre? Quando aqueles crentes começam a falar em outra língua, era uma outra língua para eles que estavam falando, mas para Pedro e outros que estavam ali era a língua da comunidade hebraica. Era a língua que eles conheciam, era a língua em desuso até para eles, e uma língua em muito mais desuso, em completa estranheza para quem estava falando. Então eles começam a perceber, eles estão falando das grandezas de Deus sem saberem o que estão dizendo, numa língua que para eles é estranha. Essa é uma demonstração de que é o Espírito que nós conhecemos que desceu sobre eles, porque ao ouvirem a pregação exaltam a Deus, confessam Cristo como Senhor, Deus como Salvador deles, na nossa língua que eles não conhecem. E maravilhavam-se disso, porque até aos gentios Deus havia dado arrependimento para a salvação. Meus irmãos, ele se mostra nesse texto magistralmente capaz de responder os questionamentos de sua fé. Ele espera evidências de Deus para agir, ele se mune de testemunhas para agir, e ele usa justificativas bíblicas para mostrar as razões por que procedeu assim. Nós também devemos fazer a mesma coisa. Em tudo que fizermos, precisamos nos munir de certeza de que aquilo é realmente a vontade de Deus para a nossa vida. Certeza de que Deus quer que eu vá e faça dessa forma. Nós precisamos nos munir de testemunhas de que fizemos com a máxima correção. Pedro chama 6 testemunhas que eram confiáveis para os da circuncisão, para testemunhar direito. Não, foi realmente o Espírito Santo, porque esse povo que fala só grego nunca teve na nossa comunidade. A gente mesmo está esquecendo o hebraico, o aramaico. Eles falaram nossa língua, eles confessaram Jesus como Senhor em nossa língua. Eles não sabem nossa língua, falam obrigatoriamente o grego e confessaram Jesus em nossa língua. Foi o Espírito que agiu. Evidentemente foi o Espírito que agiu. E irmãos, nós precisamos nos munir o tempo inteiro de que nosso procedimento, tudo é pensado, é ajuizado, se prova biblicamente, é a orientação de Deus para nós. Queria seguir adiante para finalizar, apreciando os versículos 17 a 18, percebendo aqui que quanto à prudência de um oficial cristão, é preciso estar pronto para se sujeitar a Deus. Porque o apóstolo Pedro sabia muito bem, meus irmãos, no que daria entrar na casa de um judeu. Ele sabia que na retaguarda, lá atrás, lá na família, lá em casa, lá em Jerusalém, ia ter pessoas que não iam entender ele entrar onde tinha só gentio. Rapaz, você está se misturando com os gentios? Ele sabia que a igreja não ia compreender, ele sabia. Mas diante do fato de que ele tinha certeza que Deus queria aquilo, ele está pronto para resistir à oposição dessas pessoas que não o iam compreender. Ele pessoalmente tinha resistências para estar com os gentios. Quando Deus mostra as comidas que os gentios comem, o que é que ele diz? Nunca entrou na minha boca coisa comum e imunda. Eu não vou nesse negócio não. Ele próprio tinha resistência nele. Nunca na minha boca, é nele que está a resistência. Eu não. Nós percebemos então que diante da convicção do que Deus quer, ele está pronto para resistir às oposições dos outros, ele está pronto para resistir às oposições nele próprio, ele está pronto
para se sujeitar a Deus. Nós, em vários momentos, nós vamos nos sentir com convicção de que Deus quer que a gente faça uma coisa e vamos resistir ao que Deus quer. Eu quero dizer que muito frequentemente nós somos tentados nesse aspecto. Precisamos de prudência, meus irmãos, de entender que, por mais que pareça incomum que eu proceda de tais maneiras para fazer a vontade de Deus, nada há melhor para mim do que realmente enfrentar a mim mesmo e fazer a vontade de Deus. Às vezes nós encontramos situações em que, se nós fizermos a vontade de Deus, vai todo mundo achar esquisito, estranho e se opor. Pedro tinha convicção que lá na igreja todos iriam se opor a ele entrar na casa de um gentio. Mas ele também tinha convicção dos deveres que ele tem com Deus. Ele entra na casa dos gentios. Ele entra. Uma vez conhecida a vontade de Deus, nós devemos enfrentar o mundo para fazê-la. Uma vez conhecida a vontade de Deus, nós devemos vencer as estruturas do nosso ser que se opõem a Deus e fazer a vontade de Deus. Ainda que eu tenha que pisar em cima do meu orgulho, ainda que ninguém na igreja me compreenda, ainda que todos me considerem um chato, alguém da palavra inaceitável, precisamos fazer a vontade de Deus. E para isso é exigido uma fé, uma convicção, uma certeza de alma, uma sujeição a Deus, certo de que não tem nenhuma outra coisa melhor para mim do que fazer a vontade de Deus. Nada há melhor para nós do que fazer a vontade de Deus, mesmo quando os outros não nos compreendem, mesmo quando as minhas vontades são aversas àquela vontade de Deus revelada. Para mim, nada há melhor do que fazer a vontade de Deus. E Pedro se lança nisso. Resultado. Quais são os resultados? Os resultados é que Pedro faz a vontade de Deus. Uma família inteira é salva, uma família importantíssima. Aquele homem era um centurião. Ele está com uma família numerosa em casa. Ele é uma pessoa-chave para a evangelização de outras. Uma multidão ali foi salva, batizada no Espírito Santo, capacitada para testemunhar do amor de Deus. E Pedro, enfrentando suas resistências, enfrentando a crítica de outros que queriam lhe interpelar, queriam lhe arguir, lhe questionar, ele leva os próprios que lhe questionam, versículo de número 19, a glorificar a Deus. Perdão, irmãos, versículo de número 18, diz assim: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se, voltaram a ter paz com Pedro e glorificaram a Deus, dizendo: logo aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Olha aí, irmãos, eles glorificaram a Deus. Aqueles que questionam Pedro, eles vão ao culto, eles adoram a Deus agora, porque Pedro tinha feito a coisa certa. Que Deus nos ajude a fazer a coisa certa. Que Deus nos ajude a enfrentar as nossas resistências. Não é prudente, ao sabor de nossas vontades, resistir à vontade de Deus. Que Deus nos faça, meus irmãos, depois de fazer a sua vontade, guardarmos toda a serenidade para responder aos outros por que nós preferimos fazer a vontade de Deus. Porque depois de fazer tudo isso, o resultado vai ser a adoração do Senhor, o motivo da nossa existência. Que o Senhor em tudo vos abençoe e os faça próspero em prudência e na prática da vontade do Senhor.